Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Aqui é o Fábio Monterazzo, da MGN. Então, hoje nós vamos bater um papo aqui com o nosso amigo Pedro Amarante, tá? E vamos falar um pouquinho aí sobre essa parte tributária. Sempre lembrando do trabalho que estamos fazendo do Comitê de Soluções, tá? Onde a ideia principal é entender o que está acontecendo nesse momento, né? De que forma nós podemos nos planejar, né? Atuar, né? Com velocidade, né? E que nós possamos efetivamente passar por esse momento tão difícil. Então, a primeira sugestão é montar um comitê de soluções, sempre reforçando isso, tá? E dentro desse comitê de soluções, agora é o momento de, além do fluxo de caixa, que isso é uma regra, que vamos continuar falando sobre isso sempre, é o planejamento. Dentro desse planejamento que nós precisamos, é um planejamento estratégico totalmente diferente do normal, digamos assim, tá? E de certa forma que nós possamos aí ser mais rápido, tá? Na, nas ações, tá? O nosso convidado Pedro Amarante aqui tá solicitando aqui uma informação. Um momentinho só. Opa, voltamos. Beleza. Pedro já está aqui com a gente. Então, só retornando aqui, a importante essa velocidade, é por isso que a gente fala a hashtag PAF, né? Planejamento, adaptação e velocidade. E hoje o nosso papo vai ser sobre a parte tributária. O que é que nós podemos trabalhar junto às empresas. Aguardando aí a presença do nosso... Fala, Fábio, tudo bom? Tudo Me bem? escuta? Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, meu caro. Melhor agora, estando com Coisa você na boa. minha frente. Sempre virtual agora, né? Eu É acho que verdade, temos que nos acostumar com a nova tendência, né? A nova tendência a menos por hora, né? verdade. E é o que nos gesta. E aí, estamos aí de traje em casa, que não é muito comum, mas a gente tenta criar essa rotina para se adaptar, né, aos efeitos dessa pandemia. E vamos em frente, meu amigo. É. Na verdade, a gente costuma falar agora o novo normal, né? A gente tem que se É entender verdade. agora como é que vai ser esse novo normal, como é que vai ser esse recomeço. A, a, a gente tem visto aí os planos do governo, olha, como é que vai ser a retomada, né? Aqui em Pernambuco saiu ontem, né, diversas medidas aí informando como é que vai ser o retorno das atividades. E todo mundo causa uma apreensão, né? Eu estava escutando hoje o pessoal do shopping bastante chateado porque não tem uma data específica, né? Quem está em shopping está desesperado. Meu Deus, eu preciso abrir, eu preciso retomar as atividades. E realmente é uma situação complicada. E nesse momento, meu amigo, você olhar para dentro da empresa, tomar conta dela com o maior número de informações, tomar conta do caixa, hoje isso é primordial. É Primordial. verdade, meu amigo. Meus clientes ao menos compartilham aí do mesmo anseio. Acredito que os seus vêm vivenciando, né? E esse novo normal aí, as empresas terão que se adaptar, de fato. Essa queda de faturamento para alguns setores, ela realmente foi bem marcante, digamos assim, seja para a parte trabalhista, para a parte tributária, enfim, algumas empresas passaram a entrar na condição de inadimplente e essas empresas passaram a ter que se programar para o futuro se no passado também não criar aquela reserva emergencial para esse tipo de circunstância. Acredito que é o que a MGN normalmente deve aconselhar aí aos seus clientes. É verdade. Assim, é sempre bom você ter uma reserva, né? Agora, um trabalho muito forte que a gente fez, logo no início da pandemia, era exatamente assim: então, olha, monta o fluxo de caixa, olha para frente, mantém essa visão do fluxo de caixa semanalmente, toma conta do seu fluxo de caixa, olha exatamente o que você tem a receber, olha o que você tem a pagar, o que você pode negociar, o que você pode postergar.
Se estiver vendendo, né, que, vamos supor, tem muita gente que não está no shopping, então continua vendendo. Cuidado com o crédito, muito cuidado, principalmente com o crédito. Né? E, logicamente, e aproveitar, né, tudo, né, em que o governo está propondo, né, ou está colocando a favor do empresário, e tem que usar. Tá? Inclusive, tem uma parte aí, eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Agora, Pedro, me fala um pouco sobre você aqui, tá? Da sua trajetória, mais ou menos, fazer bem rapidinho para o pessoal lhe conhecer. Eu sou advogado tributarista e sou um estudioso da área tributária e um pouquinho curioso das outras áreas. Também tenho formação contábil e aí compartilho muitos problemas aí que o amigo vivencia. Vejo aí que alguns amigos estão entrando, tipo o amigo Ulisses, o amigo Josenildo também entrou, tá mandando um abraço aqui. Mas essa minha formação contábil também me ajuda muito hoje na formação das empresas e na olhar para elas e identificar possíveis oportunidades, assim, alinhando a esfera tributária. E hoje em dia meu foco, meu estudo, seja pós-graduação, seja LLM, lá no INSPE, lá em São Paulo, hoje em dia me voltam aí ao estudo desse tema que é tão complexo, mas que, ao menos no meu sentir, assim, essa complexidade o torna tão prazeroso, que é o direito tributário, e que hoje nos faz aí olhar internamente as empresas e identificar aí potenciais oportunidades, como acredito que a MGN também auxilia aí nessa todo esse emaranhado aí de normas tributárias que vivenciamos. É a loucura, realmente. Bom, então, o que aconteceu é que, acho que a partir do dia 20 de março, aproximadamente, quando começou mais forte essa questão das restrições, o que estava acontecendo, o governo soltou várias medidas. Tá? E é lógico, né? Muita coisa já passou, né? Assim, mas, de certa forma, eu acho que tem algumas medidas, acho que elas são principais, e que mesmo que o empresário não tenha tomado, acho que ainda dá tempo, ele ainda pode tomar alguma ação. E eu acredito que uma parte dessas medidas aí vai ter um reflexo lá na frente, positivo, negativo, né? E eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso, Pedro. Na sua opinião, quais são as principais medidas, né, que o empresário tem que ter uma atenção, tá? E os reflexos, né, dessas medidas daqui para frente e até uma pós aí, pandemia. Claro. Pois bem, Fábio, as medidas, e aí eu não vou também me depreender muito a elas, acho que o nosso foco aqui vai ser muito debater o que é que as empresas poderão fazer e qual é o nosso papel de consultor tributário nessa reestruturação dessas empresas. Mas aqui eu vou me ater a algumas medidas que eu acho de extrema importância, que são medidas que estão aí diretamente atreladas ao fluxo de caixa das empresas. Cito mais ou menos 6 medidas tributárias que particularmente eu vejo como triviais para a reestruturação de início da empresa e que, muito possivelmente, elas, se não criarem uma espécie de provisão, poderão aí até ter problemas no futuro, dado que, em muitas situações, houve o adiamento do pagamento de tributos. Primeiro, o adiamento do PIS/COFINS, também da contribuição previdenciária. Enfim, são vários tributos. Na realidade, quando eu falo 6 medidas, mas nessas medidas aí, adiamento de lotes diferentes de tributos. PIS/COFINS, são 2 tributos que incidem sobre faturamento, medida interessante, adiou-se 2 meses, hoje o governo federal estuda adiar mais um mês, que é o do vencimento a partir de agora de junho, saiu a notícia ontem no Valor Econômico, se eu não estou enganado sobre isso, que foi uma medida extremamente importante, favorece principalmente as empresas que continuaram funcionando, continuaram faturando, para aquelas empresas como que você falou, lojistas de shopping center, é uma medida que particularmente é meio ineficaz, porque se não fatura, não tem PIS/COFINS, se não tem PIS/COFINS, não há um adiamento propriamente dito, né? Então, é uma medida que é extremamente importante, porém, para alguns setores, ela não é tão eficaz. Outra medida que eu acho extremamente interessante, adiamento do CPRB, da Contribuição Previdenciária Patronal, melhor dizendo, da CPP e do FGTS. Fábio, como a gente sabe, existem tributos que incidem sobre a folha, dentre eles estão aí a contribuição previdenciária do empregado, que eu posso dizer que hoje varia de 7,5% até 22%, com essa nova a reforma previdenciária, mas que eu posso arrumar uma média dentre as remunerações do empregado de uma alíquota de 11%, mais ou menos, ou de 8%, enfim, a depender do quanto cada empregado receba, 9%, enfim. FGTS, 8%,
SAT 1%, contribuição destinada a terceiros 5,8%, contribuição previdenciária patronal sobre a folha 20%. A gente tem uma oneração na folha mais ou menos de 47%. O que é que isso significa? Para você ter 100 mil reais de folha, significa que você paga 147 mil, 48 mil, melhor dizendo, destinado ao governo, 100 mil destinado aos seus empregados. Isso aí, como a gente sabe, é um calo na maioria das empresas, principalmente aquelas que têm uma folha elevada. Por quê? Porque existe uma tributação sobre a folha extremamente elevada. Então, quando o governo me adia a contribuição previdenciária patronal, que, como eu falei, é de 10%, de 20%, ele adia, e adiou também o SAT, que é de 1%, ele adia ali uma grande quantia que ela tem a recolher. Se ela tem uma folha de 100 mil, ela vai adiar, o governo federal está adiando 20 mil reais, está deixando de receber, melhor dizendo, 21 mil, porque tem o SAT também, que varia de 1% a 3%, mas aqui eu estou assumindo que é 1%, que adia e dá uma sobrevida na empresa. 20 mil reais injetado ali para você pagar suas despesas, pagar seus funcionários, aliado com as medidas trabalhistas, realmente foi uma medida extremamente importante, somado também com a FGTS, que foi adiado, dá ao todo 28%, o que pode aí acrescer bastante no fluxo de caixa das empresas, 28 mil reais a mais em um determinado mês para uma empresa que tem uma folha de 100 mil reais. Então, essas são as medidas que eu tenho como triviais. Basicamente, a redução também da contribuição do Sistema S me parece que foi muito importante. Adiou-se, reduziu, melhor dizendo, de 5,8% para mais ou menos 4%, que é o que vai dar ali para as contribuições destinadas ao Sistema S, e que também gera aí um fôlego nas empresas. Mas essas medidas ali serão extintas em determinado momento e as empresas voltarão a pagar. E esse vai ser um grande impacto, talvez, e vai causar aí, talvez, demasiadas demissões. Por quê? Porque as empresas, sem o auxílio trabalhista, que já está se esgotando 90 dias, e sem esse auxílio do adiamento da contribuição previdenciária, o adiamento agora vai ocorrer em junho, talvez, elas vão ter ali um calo, um peso muito grande aí nas suas contas, e isso vai dificultar extremamente o seu fluxo de caixa. Então, eu tenho que tudo que é medida que bate diretamente na folha é uma medida que beneficia todos os setores que atuam aí no lucro presumido e no lucro real. O governo também facilitou bastante para as micro e pequenas empresas, adiando ali o Simples Nacional em 90 dias. Então, essa é outra medida que eu acho extremamente importante e que dá esse sobrevida aí para as micro e pequenas empresas que realmente estão sentindo bastante a dificuldade de adimplir seus tributos. Eu posso dizer que, basicamente, eu acho que essas são medidas importantes. Lançou também programas de acordos, que é o que a gente chama de transação tributária, que também é extremamente importante, um marco, inclusive, na esfera tributária, que é o governo poder negociar crédito tributário, nada mais é do que o débito que o contribuinte deve ao governo, você reduzir, inclusive, o tributo principal que você deve. Ou seja, se você deve 50 mil reais de imposto de renda e 40 mil reais de multa, ele aceita hoje você reduzir, por exemplo, até o principal. Isso é instituído. Você pode ter editais que o governo publica, que foi o que ocorreu logo no início da pandemia, ou você pode ter, em outra situação, por exemplo, propostas feitas da própria Procuradoria da Fazenda Nacional. Essa é uma medida extremamente importante, mas é do passada, mas que eu posso citar agora, porque nessa pandemia, que a gente vai falar um pouquinho mais ao final, vai ser bastante utilizada, certamente, aí pelas empresas. Uma coisa que eu me preocupo um pouco, Pedro, é o seguinte, que quando você tem uma redução, tá, é uma situação que você diz assim, olha, eu estou deixando de pagar. Estou numa situação específica agora e por algum motivo eu consegui reduzir. Então, tirando essa parte aqui do governo, o que eu entendi aqui, de tudo que você falou, eu acho que a palavra redução, acho que eu só ouvi uma vez, quando eu disse, olha, eu saí de 5 alguma coisa para 4 alguma coisa. Tá? É diferente, né? Quando você trabalha com, às vezes, alguns parceiros, fornecedores, né? Em que você pode chegar e dizer assim, olha, nesse momento aqui, vou dar um exemplo, tá? De um aluguel nosso. A gente foi, negociou e fez assim, olha, eu vou reduzir, tá, o seu aluguel em 50% durante 2 meses. Então, eu deixei de pagar. Então, isso é impacto, né? E teve alguns parceiros muito profissionais de serviços, principalmente, trabalharam um pouco com isso, tá? E é uma redução. Qual é a minha preocupação, tá? Muitas dessas medidas. É como você acabou de falar, assim, isso foi adiado. Então, o que acontece? A pessoa hoje
está passando por um determinado problema, olha, não tenho meu caixa, eu preciso priorizar pagamento de folha e tem outras situações. Então, isso aqui eu não vou pagar agora. Tá, mas você não vai pagar agora, você tem que pagar em algum momento. Tá? É por isso que eu disse, Fábio, isso aí pode ser uma armadilha ao final, porque aquelas empresas que não provisionaram essa quantia acabam tendo dificuldade lá no futuro. Né? E aí é por isso que eu reforço muito a questão do fluxo de caixa. Tá? Esse fluxo de caixa tem que ser acompanhado na lupa, tá? E no detalhe. Por quê? Vai ter algum momento em que boa parte, não só dessas partes, da parte de medidas que o governo adotou, tributárias, trabalhistas e tal, mas até outras negociações que vocês fizeram, tá? Em algum momento, você vai ter que honrar isso e vai ter que honrar, provavelmente, com um faturamento que não vai estar no mesmo patamar que estava antes da pandemia, porque o retorno não vai ser da mesma forma, e vai ter que pagar as contas do dia a dia. Tá? E muitas vezes, muito mais próximo é um ponto de equilíbrio, então o teu caixa talvez sofra. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Tá? Bom, foi bem legal. Você acha que você colocou aí as principais medidas aí? Eu acho que questão de reflexo, acho que o principal é o caixa. Tem que ter muito cuidado com isso, porque isso vai ter um retorno lá na frente. Agora, um ponto que você fez um comentário aí, a questão da reestruturação, tá? E quando a gente usa o nosso hashtag PAV, planejamento, adaptação e velocidade, o que é que a gente fala bastante? E aí eu vou trazer o PAV agora para você, tá? Eu acredito que eu acho que é interessante. É por isso que eu falo a palavra reestruturação, para mim cabe perfeitamente. Porque o PAV é o quê? Planejamento. Eu preciso entender como é que eu estou hoje, como é que a minha empresa está, o impacto que essa pandemia está causando nos meus clientes, né? Na minha estrutura, na cultura, né? do dia a dia das pessoas, que isso vai influenciar de alguma forma, tá? Se eu tenho um serviço, tenho um produto. E eu preciso me adaptar. Eu preciso, agora falando mais de um termo também jurídico, eu preciso me estruturar, tá? Talvez de alguma forma jurídica, para que eu siga bem, para que talvez eu me aproveite de alguma situação. Tá? E agora tem que ser rápido, tá? A velocidade para eu tomar uma ação que possa me beneficiar e talvez sair na frente do meu concorrente. Tá? Então, numa adaptação, reestruturação, o que é que você pode trazer aí para os nossos amigos que são empresários, principalmente, tá? E eu posso até, se você permitir, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, porque você estava falando, não, tem o real, tem o presumido, tem o simples, né? Aí se você pode até, talvez, separar, não sei se fica tranquilo para você. Do tipo assim, olha, em adaptação, reestruturação, o que é que você pode trazer para a gente? Quem trabalha no lucro real, tem uma empresa de maior porte, alguma coisa desse tipo. O primeiro ponto, Fábio, que eu acho interessante a gente destacar é porque, como você falou, assim, inicia a pandemia, algumas empresas diminuem bastante o faturamento, poucas que cresceram o faturamento, dentre elas setor de saúde, enfim, setor de atacado, talvez alimentício, varejo alimentício também deu uma crescida, mas para as empresas que tiveram um decréscimo aí de faturamento, essas empresas elas passaram por dificuldade de fluxo de caixa. Então, ou seja, as medidas, e hoje em dia a nossa advocacia, a gente foca muito para isso, o direito tributário a gente voltou a medidas que a gente possa gerar fluxo de caixa para as empresas, e esse hoje é o nosso principal foco. Por exemplo, a gente acaba deixando um pouco mais de lado as questões que são e podem ser discutidas mais no futuro e passa a discutir questões mais presentes. E quando a gente olha e diz questões presentes, quais são as questões que hoje nos gera demanda? Por exemplo, a consultoria tributária, visando, por exemplo, uma redução de uma carga tributária. Como a gente sabe, anualmente as empresas tendem a se planejar para recolher ali os seus tributos de acordo com determinada forma de tributação, seja ela lucro real, presumido e simples nacional, e aqui eu posso citar, em resumo, essas três. Hoje, me parece que no futuro, quer dizer, melhor dizendo, as empresas passarão a ter um cuidado um pouco maior com isso. Já começa por aí. Mas para hoje, hoje no presente, a gente identifica oportunidades para cada segmento tributário. E a gente observa hoje nas empresas uma postura, vamos dizer assim, mais arrojada. E eu não estou dizendo mais arrojada no sentido de sonegarem. Algumas empresas, inclusive, passarão por isso, não por uma intenção
mas porque não tem fluxo de caixa, não se programaram para uma eventual crise e, eventualmente, vão ter que declarar, e não é nem sonegar isso, é declarar e não pagar. E, posteriormente, obviamente, vai ter as penalidades tributárias. Existe ainda a possibilidade e tipos penais. Aqui, inclusive, no nosso chat estava presente um colega, advogado penalista, enfim, que se depara e debate bastante sobre essas questões, que é o Ulisses Dornelas. O Ulisses, por exemplo, já debateu bastante a questão de declarar ICMS e não pagar. E isso aí pode gerar uma penalização na esfera penal e por uma apropriação indébita tributária. Então, assim, a gente estuda hoje todas essas consequências, mas o nosso papel de advogado tributarista hoje, a gente está enxergando uma postura mais arrojada do contribuinte, consequentemente menos conservadora. E o que é que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer na prática que eles estão dispostos a fazer mais planejamentos tributários. E esses planejamentos tributários existem nas mais diversas formas, os mais arriscados e os menos arriscados. O menos arriscado, por exemplo, é o quê? Você, por exemplo, optar por uma forma de tributação diferente. Se você é uma clínica médica, você pode estar ali no lucro real, no Simples Nacional, a depender do seu faturamento, ou no lucro presumido. E aí você opta para aquela forma de tributação que vai ser melhor, que vai gerar uma desoneração, quer dizer, vai gerar uma diminuição de arrecadação de tributo. Consequentemente, isso é um planejamento tributário que não, assim, é um planejamento tributário legal, rígido, idôneo. Então, essa é uma possibilidade, mas separando por segmentos, Fábio, e aqui eu trouxe algumas oportunidades e o que a gente vem escutando bastante são empresas, por exemplo, do Simples Nacional. Pega um restaurante. Aqui eu acho esse caso muito emblemático, porque às vezes a gente acha que a empresa do Simples Nacional não tem como gerar muito fluxo de caixa, não tem como gerar um retorno tributário. E se a gente vai na via administrativa, a gente identifica muitas vezes crédito tributário nessa empresa. Por algumas vezes porque a contabilidade vem declarando equivocadamente os tributos, e quando você declara equivocadamente os tributos, muitas vezes você pode ter um tributo pago a menor ou um tributo pago a maior. Na maioria das vezes a gente identifica que o pago a maior. Por exemplo, eu falei aqui do caso do restaurante. O restaurante ele tem um faturamento, por exemplo, imagine que 100 mil reais em comida e 50 mil reais, vamos dizer, em refrigerante, que seja uma dessas franquias de refrigerante que venda demasiadamente. Quando você vai fazer a declaração do Simples Nacional, vamos supor que essa empresa esteja no Simples Nacional, você se separa, você fragmenta o seu faturamento entre as espécies. Por exemplo, se você tem 100 mil reais em alimento, aquilo ali é comércio, e sobre aquele comércio incide ICMS normal e incide o PIS/COFINS, que a gente não chama de monofásico, digamos assim. Por outro lado, a gente identifica que o refrigerante é um dos produtos que incide ali o PIS/COFINS monofásico, por exemplo. E muitas vezes, numa declaração, a gente observa que está se tributando ali pelo Simples Nacional a integralidade da receita da empresa. Então, ou seja, você está pegando 150 mil reais, está tributando no mesmo item, no mesmo anexo, digamos assim. E o Simples Nacional, você pode excluir daqueles 50 mil reais a incidência, por exemplo, de PIS/COFINS. Por quê? Porque aquele produto que gerou aquela receita, quando você vendeu, aquele produto é o que a gente chama de monofásico. E monofásico, na realidade, ele sai com alíquota zero. E o produto, quando sai com alíquota zero, ele sofre também um reflexo no Simples Nacional, aceito pela legislação. Então, vamos supor que 1% seja a alíquota do PIS/COFINS para essa empresa que esteja aí no Simples Nacional, que pagou 50 mil reais, colocou 50 mil reais equivocadamente tributando pelo PIS/COFINS. Isso significa que essa empresa ali poderia gerar um retorno ali de 500 reais, por exemplo. Isso aí é demais. Assim, se você pega em 60 meses, que é o período que você recupera, me parece que é interessante. Me parece que a empresa consegue recuperar uma boa quantia. Estou falando ali de 30 mil reais, mas que pode ser atualizado, chegar até uns 35, 40, enfim, a depender da Selic passada. Então, ou seja, quando a gente identifica esse tipo de situação, me parece que as empresas e a consultoria tributária, ela tende a se voltar mais para essas áreas. Por exemplo, como eu posso trazer um retorno imediato para o meu cliente? E o planejamento tributário, por exemplo, de recuperação de crédito, ele pode ocorrer nessas três esferas de tributação: simples, presumido e lucro real. Para as empresas do Simples Nacional, volto a dizer, você pode fazer um pedido de compensação, e esse pedido de compensação no futuro você ia batendo débitos vincendos. Ou seja, eventualmente você paga 5 mil reais de Simples Nacional mensais e você tem um crédito de 30 mil reais, significa que durante 6 meses você vai deixar de pagar o Simples Nacional e isso vai gerar um retorno de fluxo de caixa para você de 5 mil reais mês. Então, ou seja, são atos que as empresas começam a pensar. E hoje eu observo que as empresas estão mais dispostas a procurar isso.
mais dispostas a procurar aquilo que é gerador de novas receitas. Por exemplo, para aquelas empresas que estão no lucro presumido, recentemente a gente fez algumas consultorias e deu algumas consultorias. Só vou fazer uma observação aqui, entrou um amigo meu que, Paulo, do Empreendendo Direito, ele deu, inclusive, recentemente a gente deu uma aula pela Inteligência Tech School sobre, justamente, era um tema bastante semelhante, que é o tema de, não era reestruturação, mas a gente estava falando ali de como as empresas podem se planejar em período de pandemia. E aí, obviamente, eu não cheguei a falar desse tema, mas, voltando aí ao assunto, fui consultado recentemente sobre empresas. Foram 2 consultas, por isso que eu acho muito interessante falar sobre isso. Empresas que estão no lucro presumido e que perguntaram: Pedro, eu devo levar em consideração a depreciação quando eu vou identificar o ganho de capital na venda de determinado bem? Eu vou explicar cada item direitinho. Primeiro, o que é ganho de capital? É aquele ganho que você tem quando você vende um imóvel em valor superior ao custo de aquisição dele. Por exemplo, se você adquiriu um imóvel por R$500 mil e vendeu por R$600 mil, se você é pessoa física, via de regra, você teve um ganho de capital de R$100 mil. E a pessoa física, por exemplo, vai pagar ali uma alíquota de 15% sobre essa determinada quantia, sobre o ganho de capital. Vai pagar ali R$15 mil, por exemplo. E no caso das pessoas físicas não é diferente. A pessoa física também paga tributo sobre ganho de capital. Sendo que a pessoa física, por exemplo, quando está no lucro presumido, ela vai pagar sobre esse ganho de capital, pessoa jurídica. Ela também paga os tributos sobre o ganho de capital. E ela vai pagar não apenas, por exemplo, uma quantia de 15%, que é o caso do imposto de renda da pessoa jurídica, mas vai pagar, se ela tiver no lucro presumido, por exemplo, ela paga, não de imediato, mas quando for recolher no determinado trimestre, ela vai pagar os restantes, por exemplo, 19%, que é 9% CLL, CSLL e 10% adicional de imposto de renda. Que, ou seja, você acaba onerando, se você teve um ganho de capital de R$100 mil, por exemplo, você vai ter ali uma tributação de R$34 mil sobre esse determinado ganho de capital. Mas aí você pode me perguntar, mas o que é que você está querendo dizer com isso? Veja, primeiro eu expliquei o que é ganho de capital. Segundo, eu estou explicando para você o que é que agora o que é que hoje a gente foi consultado. E aqui eu estou pegando esse caso porque realmente eu acho muito emblemático. Uma empresa, quando ela adquire um determinado bem, vamos dizer que ela adquiriu esse bem por R$500 mil. Esses R$500 mil, esse determinado bem que foi colocado no ativo imobilizado dela, ele é depreciado contabilmente para que aquele valor que fique lá no patrimônio líquido dela ou no balanço da empresa não seja um valor irreal. Esse bem, por exemplo, se foi um imóvel, esse imóvel ele é depreciado até chegar a determinada quantia zero, ou ele pode ter um valor residual. Vamos supor que, nesse caso, esse imóvel ele teve uma depreciação, foi adquirido por 500 e teve uma depreciação de R$200 mil antes da venda. O que acontece na prática é que, se você for vender o imóvel por R$500 mil, você vai pagar um ganho de capital aí sobre 200. Porque o valor contábil do seu imóvel ele deixou de ser o valor do custo de aquisição. Ele passa a ser o valor do custo de aquisição menos a depreciação, que vai dar ao todo ali R$200 mil, o valor contábil do determinado imóvel, bem que está no ativo imobilizado, que foi depreciado. Mas se você... De um bem, né? De um bem, determinado bem, exato, determinado bem. Vamos supor agora, e isso eu já expliquei, R$500 mil o valor de custo de aquisição, R$300 mil de depreciação, valor contábil do imóvel hoje R$200 mil, e vamos supor hoje que essa empresa que esteja no lucro presumido, ela venha realizar a venda desse bem pelo mesmo custo de aquisição dela, de R$500 mil. Na prática, o que ocorre? Ela teve uma receita com venda de R$500 mil, essa receita de venda, quando se abate do valor contábil do imóvel, geraria um ganho de capital de R$200 mil. Esse ganho de capital seria tributado, poderia ser tributado pelos 34% de tributação, 15% de RPJ, 9% de CSLL e 10% de adicional. Pode ser ou não pelo adicional, mas aqui eu estou levando em consideração que será. A tributação dela, Fábio, vai chegar ali a R$68 mil, por exemplo. Uma tributação elevada para você desembolsar em determinado mês, trimestre, enfim, é uma quantia elevada. Sendo que hoje, isso eu acho extremamente interessante dizer, o que é que as empresas passam a fazer? Passam a dizer, olha, eu vi uma decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância, vamos dizer assim, da Receita Federal, quando há uma autuação, um pedido de uma declaração de compensação que não foi aceita pela Receita, você recorre e leva para o CAF. Quer dizer, na realidade, você recorre para a DRJ, da DRJ você leva para o CAF.
Enfim, o CARF é a segunda instância que tem esses grandes debates de planejamentos tributários administrativos. E o que é que hoje se discutiu no CARF recentemente? Se discutiu que as empresas, condução do lucro presumido, ela tem esse ganho de capital, elas podem não tributar o ganho de capital levando em consideração o valor contábil dela. Na prática, o que é que eu quero dizer? Volto ao meu exemplo. R$ 500.000 foi o custo de aquisição do bem, R$ 500.000 foi o mesmo valor da venda. Sendo que teve uma depreciação de R$ 300.000, logo o valor contábil do bem, em vez de ser 500, passou a ser 200, certo? O que acontece? Eu comparo esse valor contábil, que é 200, com os 500 que eu vendi, em tese eu serei tributado sobre os 300.000 residuais, porém, o que é que, se você não leva em consideração essa depreciação, por exemplo, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer que essa empresa ela não vai ter ganho de capital, porque você pega o custo de aquisição sem a depreciação e diminui do valor da venda do imóvel, consequentemente vai dar um ganho de capital de zero. E, consequentemente, você não vai tributar. E essa discussão chegou no CARF, essa discussão realmente é um debate muito grande, tem turmas que julgam favoráveis, tem turmas que julgam contrárias. E aí, o que é que aconteceu? Assim, qual é a ideia da empresa? É dizer, olha, advogado, consultor tributário, eu quero saber se eu posso aqui não tributar, fazer essa consulta para você e saber quais são os meus riscos. Por quê? Quando você não tributa, o que é que nós, advogados e consultores, o que é que a gente faz? A gente analisa a probabilidade dessa empresa ser autuada. O que é que a gente diz? Olha, o posicionamento da Receita é de autuação. Ou seja, você vai ser autuado sobre esses R$ 68.000 e nesses R$ 68.000 vai incidir uma multa ainda de 75% que vai acrescer essa quantia. Multa elevada. E você vai ter que pagar ou defender desse auto de infração. E o que é que a gente planeja? Uma projeção de defesa desse auto de infração, por exemplo, e uma projeção de reversão desse entendimento. Por exemplo, derrubar o auto de infração com base no que vem sendo julgado no CARF. Então, o que é que hoje eu observo, Fábio, como uma tendência, assim, que as empresas começam a consultar seus advogados, seus confidentes, enfim, consultores, na esfera tributária, para entender certos tipos de situações que ele pode chegar e não tributar, ou, por exemplo, recuperar um crédito, como eu falei ali do Simples Nacional, que é extremamente relevante. Do nada, quando você observa, você está recuperando quantias, por exemplo, nesse caso do Simples Nacional que eu falei, mas que você pode utilizar para outros tipos de tributação. Eu poderia estar falando aqui outras hipóteses para o lucro presumido, o lucro real, e aqui eu estou trazendo hipótese por hipótese, apenas para não ficar cansativo, mas poderia citar diversas, inclusive, junto com o Paulo, do Empreendendo em Direito, a gente deu curso sobre isso. Isso aí gera fluxo de caixa para a empresa, isso gera sobrevivência. Por exemplo, a partir do momento que essa empresa não desembolsou R$ 68.000 para a Receita, ela sabe que ela pode ser autuada, ela sabe que a Receita pode chegar e bater na porta dela e dizer por que você não pagou. Mas ela sabe que, eventualmente, ela tem defesa para isso. E quando a gente, por exemplo, você deixa de pagar essa quantia, que é a tributação sobre o ganho de capital, você está injetando na sua empresa R$ 68.000. Você está injetando. A partir do momento que você deixa de gastar, você injeta. Você ali tem você pode ter uma contingência, mas você hoje gerou ali um pagamento de funcionário, da sua folha, pagamento ali de seus fornecedores. E isso é o que hoje eu venho observando. E até o nosso estilo de advocacia, como tudo na vida que a gente tem que se reinventar, nosso estilo de advocacia passa a ser de gerar novos ativos. Como é que a gente pode gerar? E como é que a gente pode gerar de imediato? Entendeu, Fábio? Então, ou seja, essa hoje é, vamos dizer assim, a minha maior preocupação. E aqui eu falei de dois regimes. Falei do Simples Nacional, falei do lucro presumido, e posso dar aqui diversas hipóteses do lucro real, por exemplo. Que a gente assim, quando a gente fala nos três, né, você deu um exemplo, né, tanto do simples quanto do presumido, e muitas pessoas pensam assim, mas pelo fato de ser do simples, pelo fato de ser uma tributação mais simples, eu não devo ter oportunidades. Mas, na verdade, existe, né? Existem, e existem muitas. Existem muitas. Não é só o real, que é bem mais complexo, que a gente sabe que a complexidade do lucro real ele é bem maior do que os demais, mas não é só no lucro real que você vai ter oportunidade. Tanto que tem exatamente. Quem está no presumido também tem, né? Exatamente. Então, assim, a gente enxerga oportunidade em todos os setores. E, por exemplo, eu vou te dar um exemplo do lucro real, porque aqui é muito corriqueiro isso. Isso aí, desde 2018, passou a ser, vamos dizer assim, uma medida de estudo e reestruturação da própria empresa e geração de crédito de imediato para a empresa. Por exemplo, a partir do momento que você vê que você pagou o PIS/COFINS a maior, basta você retificar suas obrigações acessórias e gerar um direito de crédito para frente, para você abater com os tributos.
E você não abate só com o PIS/COFINS. A partir do momento que você faz uma declaração de compensação, você está batendo um crédito de R$ 100.000 com débitos de PIS/COFINS, RPJ, CSLL, por exemplo. Se a empresa tiver aderido ao E-Social, faz compensação cruzada, ainda abate com contribuição previdenciária patronal, por exemplo. Então, ou seja, assim, essas são as medidas que as empresas passaram a se preocupar. E aí eu te cito um do lucro real. A do lucro real, por exemplo, em 2018 teve uma decisão muito emblemática do STJ, que foi uma decisão que falou do conceito de insumo. Uma decisão, enfim, todo advogado tributarista sabe dessa decisão, enfim, entende, foi uma decisão em recurso repetitivo, uma decisão, inclusive, que o judiciário deve guardar obediência a ela, inclusive aplicar o precedente, definindo que insumo para prestadora de serviço e para a indústria é aquilo que é essencial e relevante para a atividade fim da empresa. Enfim, para adentrar nisso, você tem que entender duas coisas. Primeiro, quem é do lucro real, como é que recolhe o PIS/COFINS. Isso aí, você passa anos estudando direito tributário e, óbvio, não vai ser aqui meia hora, 20 minutos que a gente vai falar sobre isso. Mas a sistemática desse tributo, vê que coisa estranha. Assim, você pega o PIS/COFINS, que incidem sobre a receita. Se você teve uma receita de R$ 100.000, você vai incidir 9,25 sobre essa receita, R$ 100.000. Consequentemente, você deve 9.250 de PIS/COFINS. Se você, no entanto, para quem é do lucro real, você abate de determinado crédito. E o crédito você tira do que a gente chama de insumo. E o que é que você faz? Se você teve um custo de aquisição, por exemplo, de insumos de R$ 50.000, você vai multiplicar os mesmos 9,25 sobre esses R$ 50.000, que vai dar aqui 4.625, se não estou enganado, e vai tomar crédito disso. Abatendo o crédito do débito, você vai recolher ali R$ 4.125 de PIS/COFINS, tá certo? E essa é a sistemática que a gente chama de não cumulativa. Você abate crédito do débito. E o que foi que o STJ decidiu? Decidiu um conceito sobre o que era esse crédito. Qual é o crédito de PIS/COFINS? O que é insumo? O que é que gera esse crédito para você diminuir desse débito de PIS/COFINS, por exemplo? E o que é que o STJ disse? É essencial e relevante. E recentemente teve um parecido da Procuradoria da Fazenda Nacional. O que é essencial e relevante? Essencial e relevante, sendo que não define, ou seja, se você pega uma indústria, o que é essencial e relevante para a indústria? Você não sabe ao certo. Você não sabe. Uma peça é essencial e relevante? Sim. Aparentemente sim. Por quê? Porque sem ela você não realiza atividade de produção. Então, ou seja, se essa peça ali custou R$ 100, você toma crédito dela de 9,25 vezes 100, 9,25 reais de crédito para bater o seu PIS/COFINS no futuro. Ou seja, o seu PIS/COFINS que vai ser gerado com base na sua receita. Enfim, é uma sistemática meio estranha. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: a partir do momento que o STJ deu essa decisão e as empresas, e no caso o judiciário, passou a guardar essa obediência, as empresas passaram a fazer o quê? A se reestruturar, a começar a olhar para dentro de casa e ver, por exemplo, o que é que eu posso tomar crédito de acordo com essa decisão. E aí você faz um estudo interno dentro da empresa para identificar. E quando você pega um crédito, aqui eu pego uma determinada situação, um fato concreto, enfim, você pega, a gente identificou que existia ali, e créditos, inclusive, que a gente identifica no parecer normativo, número 6 de 2018, se não estou enganado, da Receita Federal do Brasil, que o que foi que ele disse? Ele definiu alguns itens. Eu vou te dizer, por exemplo, o EPI. Você que trabalha com indústria, Fábio, o EPI é essencial e relevante? O que é que você acha? Para mim, sim. Com certeza, né? E a Receita Federal disse a mesma coisa. A Receita Federal já aceitou, digamos assim, o EPI. Ela disse, EPI, se você não utiliza, você está afrontando normas trabalhistas. Se você afronta a norma trabalhista, você não consegue produzir e, consequentemente, é relevante para a sua atividade produtiva. E essa foi a interpretação. A partir do momento que a Receita dá essa interpretação, por exemplo, ao EPI, significa o quê? Que eu posso olhar meu gasto de EPI no passado, nos últimos 5 anos, Fábio. Vamos dizer que eu tive um gasto de EPI de R$ 100.000, para facilitar a conta do contador, dos amigos contadores. R$ 100.000 de gasto de EPI nos últimos 5 anos. Significa que você vai tomar crédito, você vai poder gerar o crédito de PIS/COFINS, por exemplo, de 9,25 vezes 100 mil. Ou seja, 9.250. Então você vai poder recuperar isso. Exato, você pode recuperar. Óbvio que existe uma liturgia, óbvio que existe um procedimento para que você tome esse crédito. Mas o que eu quero dizer com isso é que as empresas, hoje, quando vêm para nós, consultores, advogados tributaristas, óbvio, existem questões reativas, existem questões que, por exemplo, a gente está ali para defender alguma coisa que a Receita Federal autuou a empresa, ou defender uma execução fiscal, ou alguma autuação, algum perde-compra glosado no passado. Existe, obviamente, a advocacia reativa.
Mas hoje, nesse período de pandemia, o que é que a gente observou? As empresas olhando e dizendo, olha, eu quero o consultor tributário para que você, não é que valide, mas para que você me diga riscos dessa operação. Existe risco? Obviamente, a gente não vai dizer, ó, deixe de pagar, não emita nota, de forma alguma, assim, não é nem no nosso papel ético nem profissional dizer esse tipo de situação. Mas cabe a nós, advogados e consultores, dizer, olha, por exemplo, se você pratica determinado ato, se você se acredita de um item, aqui a gente falou do EPI, o EPI até a Receita Federal aceitou, por exemplo, mas eu posso te dizer outro exemplo, combustível. Combustível, o que é que tu acha? É essencial e relevante? Sem o combustível. Combustível utilizado para venda, o combustível utilizado no veículo para realizar a venda. É essencial e relevante para a atividade produtiva? Veja só, aí vai muita parte de conceito, né? A turma fala, o insumo, né? Se a gente for trabalhar o insumo como custo, né? Para eu produzir alguma coisa, né? O combustível na venda, tá? Ele é pós o produto tá, ele tá feito. Então, isso já não, ele não entra já dentro da parte contábil, ele já não entra como custo, tá? Porque Claro. o produto já está pronto, tá? Agora, se você me pergunta assim, tá, Fábio, agora na minha cadeia, tá? Olhando a minha empresa como um todo, eu produzo, mas eu preciso entregar. O combustível é Atividade importante produtiva. na cadeia, sim, tá? Atividade produtiva. Agora conceitualmente, ele é um custo, não, porque ele é pós-produto, ele Pronto. entrega, tá? Ótimo, perfeito. Concordo com você. Sendo que o que é que a Receita Federal disse? Disse, ó, esse combustível que você utiliza em indústria, na venda do seu produto, por exemplo, você tem uma fábrica de papelão, aí você utiliza o veículo para entregar papelão no seu cliente, por exemplo. Esse combustível aqui você não pode se creditar, que, por exemplo, pode ser um gasto extremamente elevado para a empresa. E aí, a partir do momento que ela diz isso, o que é que a gente, advogado, que às vezes discorda, porque a gente está no dia a dia da empresa, a gente interpretou a decisão judicial, isso pode ocorrer, não estou dizendo que é. Mas o que é que a gente, advogado, faz? Faz um plano de contingência, diz, olha, se você realiza esse ato, você tem uma chance, por exemplo, de 70% de ser autuada, e qual é o posicionamento na segunda instância da Receita para você, por exemplo, desconstituir essa autuação. A gente levanta esse grau de probabilidade para dizer, mais ou menos, se a empresa consegue derrubar ou não, e quais fundamentos, por exemplo, ela teria com base nisso, com base na decisão judicial, enfim, a gente faz todo um estudo. E hoje, quando a gente diz qual é o papel do advogado quando está reestruturando, então, ou seja, o nosso papel, óbvio, vai continuar sendo papel reativo, papel de defender as empresas quando forem autuadas, quando forem executadas, que é o papel reativo do advogado. Mas a gente fortemente agora, talvez cresça, e ao menos a gente vem sentindo aqui no nosso escritório, de que, hoje o papel consultivo dá uma crescida, papel consultivo no sentido de vamos verificar se essa tributação aqui está correta, vamos verificar se daqui existe uma tese para a gente discutir judicialmente. Porque se a gente não vê caminho na esfera administrativa e o risco é muito alto, a gente tem que levar para a esfera judicial. E é aí que entra o planejamento tributário judicial. Aí entra um novo percurso. E é o caso... interessante, desculpe interromper, Claro. porque assim, tem uma coisa que eu falo muito, né? Fala assim, que é contabilidade e tudo mais, tal. Tem muita gente até fala assim, eu não gosto de contabilidade porque ela é exata. Eu disse, não, ela não é exata. Na verdade, a contabilidade é humana. Né? Na verdade, você vai interpretar, tá, as ações, o que acontece na empresa, tá? E você vai registrar, aí tem uma metodologia. Tá? Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu fiz um comentário que eu acho que se você pegar uma grande maioria, tá? E até talvez o que esteja na nossa legislação, a questão do combustível com relação a custo, não estou falando a interpretação da palavra insumo dentro do decreto, tá? Mas eu já escutei pessoas falarem, não, mas a minha empresa, ela usa um determinado gasto que era pós, o produto está pronto, porque no México eles interpretam de uma maneira diferente. Então, estou dando esse exemplo, né? Porque, na verdade, assim, não, Fábio, tem isso aqui, tá, mas isso é interpretação, mas alguém pode ter uma interpretação diferente. Eu acho que o que é legal é que você pode fundamentar um pedido, tá? Seja ele qual for, e você vai avaliar o seguinte, olha, eu tenho ou não tenho chance de ter êxito nessa fundamentação? Porque não é que o teste não é certo ou errado, é questão de interpretação. Eu acho que Exatamente. Se você tem êxito administrativo ou judicial, né? Porque assim, você tem três caminhos para você recorrer, digamos. Primeiro, você realiza um planejamento administrativo sem consultar ninguém. Você pode só consultar o seu advogado, que é esse, por exemplo, do ganho de capital.
Você fez o planejamento, não consultou a Receita, não consultou o Judiciário e consultou o advogado que disse, olha, você pode ser autuada, mas pode gerar um contencioso para você. Mas vamos supor que você também pode não ser autuada e se você for autuada, você tem fundamento. Isso aqui é o planejamento tributário puro e simples administrativo. Você pode ir pelo caminho também de consulta. Você pode consultar simplesmente a Receita Federal. Por exemplo, aquelas empresas que são mais conservadoras, principalmente antes da pandemia, o cenário talvez fosse até mais conservador, e as empresas poderiam se apropriar desse segundo caminho ou do terceiro caminho. Qual é o segundo caminho? Você perguntar para a Receita, Receita, eu devo pagar o IRPJ, CSLL e o adicional sobre o ganho de capital, sim ou não? E a Receita vai dizer o que é que ela acha, se ela acha sim ou não. Particularmente, a partir do momento que a gente já tem uma resposta dela, a gente já sabia que sim, que ela realmente acha que deve tributar. E aí, obviamente, a empresa vai poder tributar ou não. Ou, se discordar desse caminho, ela pode fazer o planejamento e ser autuada, ou pode ir para a via judicial, perguntar ao juiz, que é um terceiro imparcial, consequentemente não tem nenhum interesse na causa, o interesse surge a partir do momento que eu proponho uma ação, e eu digo, juiz, é o seguinte, a Receita entende dessa forma e a gente discorda. O que é que você acha? Foi aí, e é daí que surgem, por exemplo, as grandes teses. Por exemplo, a exclusão do ICMS, tão falada, do PIS e da COFINS. Eis que surgem as grandes teses. Por quê? Porque surgem de planejamentos internos. Sempre se cria um planejamento, desse planejamento se cria um contencioso administrativo, com entendimento da Receita, geralmente é contrário, que pode ser favorável, e você já mata aí, esse planejamento passa a ser rígido, legal e idôneo daqui para frente, ou você vê que a Receita Federal já entende de maneira que não é a que você concorda, e você parte para a via judicial. É aí que surge o que a gente chama, Fábio, de tese judicial. Que aí a tese judicial é aquela coisa assim, de princípio ela pode não ser tão urgente, mas para alguns casos pode ser extremamente urgente. Eu vou pegar um caso aqui de um mercadinho, enfim, é um grupo de mercado que é cliente lá do escritório. Ele disse, olha, eu quero propor uma ação e essa ação eu quero com pedido liminar, porque aqui me parece que o direito é muito bom, porque o STF já deu um julgamento que foi no sentido que eu acho que é o correto, que é excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e eu quero esse mesmo entendimento para mim, para que já de início, liminar significa isso, liminar é quando você pede para que o juiz já defira de início e aplique aquilo ali daqui para frente para você. E aí aquilo passa a valer para a sua empresa. Você já passa a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E para quem não sabe o que é excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita da empresa. Se a empresa teve como receita R$100 mil, e receita, leia-se, aquilo que é faturamento, por exemplo, aquilo que pode ser um aluguel, por exemplo, entra tudo como receita financeira também. Agora vamos dizer que você tem ali uma quantia de ICMS de R$10 mil, ou seja, R$100 mil é receita, dentro dessa sua receita, R$10 mil é ICMS. Consequentemente, você tem um PIS/COFINS, ele incide, via de regra, sobre os 100 completo. Está certo? Sendo que, o que é que os contribuintes passaram a dizer? Olha, o ICMS não é receita do contribuinte, é receita do Estado. Consequentemente, o contribuinte ele não deve pagar 9,25 ou 3,65, a depender do regime de tributação dele, sobre os 100 mil. Ele deve pagar sobre 90 mil. E, consequentemente, isso me gera uma recuperação de 9,25, por exemplo, vezes 10 mil, que é R$925. E isso eu estou dizendo em um mês. Sendo que quando você multiplica por 60 meses, que são 5 anos, que é o que a gente consegue recuperar no direito tributário, você está falando de uma grande quantia. E é isso que é a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, para quem não tem muita proximidade. Mas, o que é que acontece, Fábio? Essas empresas, quando chegam para a gente e dizem, olha, eu quero de imediato, é claro que a gente adverte, a gente diz, olha, uma liminar dessa pode cair. Se a liminar cai, consequentemente, você vai ter que pagar em um mês, em um prazo espontâneo de um mês. Na esfera federal, por exemplo, é assim. Você tem um prazo para pagar sem multa de 20%. Do contrário, você tem chance de ser autuada em multas de 75%, ou se você paga a destempo, após isso, multa de 20%. Então, ou seja, é multa elevada. Então, a empresa decidiu correr o risco, por exemplo, por causa de uma situação de pandemia. Disse, olha, eu quero ter essa redução porque eu estou precisando de fluxo de caixa. Então, eu volto a dizer assim, aí já entrando na esfera judicial, saindo da esfera administrativa, esse é um dos nossos papéis, de alertar e aportar naquilo que for extremamente relevante e extremamente útil. E só para findar aí, talvez um dos últimos exemplos de recuperação de crédito, e aí eu volto também a dizer da esfera judicial, mas para não fugir do tema, para as empresas que estão no PIS, no Simples Nacional, melhor dizendo,
E aqui eu estou vendo já que tem alguns amigos que estão mandando um alô, eu vou só mandar um abraço, Diego e Ari Clênis. Diego, inclusive, tem a loja de suplemento, e eu vou pegar o exemplo da loja dele. Vamos dizer que ele tenha uma loja de suplemento, adquira produto, que é a D5 Suplementos, adquira produtos lá de outro estado, e a gente já debateu, inclusive, essa tese, eu e você, Fábio. E adquira produtos de São Paulo, por exemplo. Esse produto, quando chega aqui na fronteira, paga o que a gente chama de ICMS fronteira, que é uma tributação que é elevada, é um diferencial de alíquota que muitas vezes vai incidir se você está pegando comprando de São Paulo determinado produto, vai incidir ali no alíquota de 7%, de 6%, 7%, a depender da alíquota interna de cada estado. Então, ou seja, eu estou falando de uma quantia elevada, que pode ser até 11%, digamos assim, que são quantias elevadas, e que essa empresa consegue recuperar, estando no Simples Nacional, tudo que ela paga no extrato fronteira. Então, ou seja, se eu pego uma empresa que paga, ela é do Simples Nacional, tá certo? E paga o que a gente chama de ICMS fronteira numa quantia de 10 mil reais mês, por exemplo, paga todo mês um documento de arrecadação estadual com base no que a gente chama de extrato fronteira, com todo o ICMS fronteira. Existe uma tese por trás disso que diz que essa cobrança é indevida e que se essa tese prevalecer, essa empresa recupera nos últimos 60 meses 600 mil reais sem atualização. Porque uma empresa do Simples Nacional, por exemplo. Eu acho que esse ponto que, assim, vou ser rapidinho, tá? Porque nosso tempo tá esgotando, mas é porque, na verdade, assim, quando a empresa é do presumido, é do real, na verdade, você tem esse crédito, né? Esse imposto fronteira, crédito de pagamento, mas no Simples, não. E aí acabou ficando uma carga tributária indecente, para não falar outra palavra. Exato. Tá? Assim, eu não vou adentrar muito na tese, Fábio. Eu não vou adentrar muito nessa tese, porque se eu for adentrar, a gente ia passar e discutir bastante sobre ela. Inclusive, devo dar uma aula sobre esse tema, também pela Inteligência Texas School, falando aí um pouco mais sobre essa tese, que é a exclusão do ICMS fronteira para as empresas que estão no Simples Nacional. Mas, passando já para outra etapa, acho que você ia me perguntar sobre a questão de eventuais refis, né? Que a gente já começa a discutir. A despeito do pouco tempo, talvez 5 minutos, acho que dá para... na verdade, isso é uma pergunta do Sérgio Lira, nosso sócio aqui, e com certeza muita gente queria saber o seguinte, especificamente do refis, qual é a tua atenção, tá, com relação a isso? Qual a expectativa? Bem rapidinho, que a gente tem uns 5 minutinhos mesmo. Fábio, eu vou pegar casos concretos. Primeiro, mandar um abraço para Sérgio, mandar um abraço também para Carol, que acabou de entrar, uma grande amiga. Vou pegar casos concretos. Primeiro, e eu não vou falar da minha expectativa, eu vou pegar esses casos concretos para dizer o que é que eu acho. Primeiro, projeto de novo refis enviado para a Câmara de Brasília, ou seja, estadual. Ou seja, não estou falando ainda da esfera federal. O que é que o projeto lá em Brasília, e débitos estaduais, eu estou falando de ICMS, ITCMD, por exemplo, IPVA. O que é que esse projeto prevê? Prevê desconto de até 50% do tributo principal. Veja, eu não estou dizendo que isso vai passar, mas isso foi um projeto de Ibanez Rocha, que é um projeto que podem passar e isso ser um alívio para as empresas. Pedro, você concorda ou discorda? Eu não vou entrar nesse juízo de valor, até porque a gente não tem tempo. A Receita Federal, por exemplo, muitos auditores discordam, porque acham que ali desestimula as empresas a adimplirem seus tributos em dia. Mas, por exemplo, aqui é um projeto estadual, tá certo? E é um projeto que existe, é um projeto que deve passar. Por quê? Porque é do governador. Se é do governador, se fosse aqui no estado de Pernambuco, certamente tinha passado. Porque a maioria da Assembleia Legislativa é apoiadora do governo estadual. Então, as coisas devem passar. Idem lá em Brasília, ou seja, ele vai dar essa redução para as empresas. Agora eu vou falar na esfera federal. A esfera federal, a gente tem um PERT, um Programa de Recuperação Extraordinário de Regularização Tributária, que é do deputado federal Ricardo Guide, e aqui eu peguei o nome dele só para não me faltar com atenção. Projeto Lei número 2735/2020, chama-se PERT Covid-19, assim, bem emblemático, PERT Covid-19, ou seja, para abarcar aquelas empresas que sofreram Covid-19. E o que é que esse PERT prevê? Prevê justamente isso, parcelamento em prazos elevados, tá certo? Em prazo de até 120 parcelas, que a parcela mínima vai ficar em torno de 3 a 1% do faturamento da empresa. Então, ou seja, são parcelas mínimas que são factíveis. Isso é um projeto, não significa que passou, mas é um fato. E que tem como desconto de 90% de multa e juros para aquela empresa que declarou o Simples Nacional
o PIS/COFINS, CSLL, imposto de renda. Pronto, para aquelas empresas do presumido que deixaram de pagar imposto de renda e CSLL no trimestre, no primeiro trimestre, que venceu em abril em 20 de, em 20, não, perdão, dia 30 de abril de 2020, essas empresas, por exemplo, teriam uma redução de 90% sobre 20%. Por quê? Porque a multa é de 20% ali, que ela declarou e não pagou. Então, ou seja, esse é um projeto que existe e, além disso, você poder abater, veja como isso é importante, veja o que é que a proposta hoje prevê. Você abater o débito passado, tá certo? Os débitos até a data de 20 de março de 2020, se não estou enganado, que é a data que estourou a pandemia, que foi declarada a pandemia, o estado de calamidade, você pode abater com crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Ora, o que é que isso quer dizer na prática? Eu obtive uma sentença que transitou em julgado, excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que a gente já falou aqui, e essa empresa tem um crédito apurado de R$500 mil para recuperar. O que é que isso quer dizer na prática? Essa empresa que teve o trânsito em julgado dessa ação de exclusão do ICMS, por exemplo, tem R$500 mil para você teria, via de regra, para bater com débitos vincendos, essa empresa vai poder bater com débitos pretéritos, inclusive com inscritos em dívida ativa na Procuradoria da Fazenda Nacional. Veja que coisa, isso aí eu nunca tinha visto na nossa história republicana um refis desse. Mas se você me perguntar, Pedro, o que é que você acha? Você acha que isso seria interessante? Eu acho extremamente interessante. Assim, os meus clientes amariam esse dispositivo, que é a linha B do inciso 5 do artigo 2 do projeto-lei 2.735 de 2020. E aqui eu trago fato, aqui eu estou trazendo fato, coisas que podem, projetos de lei que podem passar. Aqui eu peguei um estadual, aqui eu peguei um federal, esse federal vai valer para PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, contribuição previdenciária patronal, talvez, e o estadual para ICMS, TCMD e PVA, mas eu estou pegando de estado diferente e peguei aqui um da União, que certamente, se pegar qualquer município, pode ter também um referente a ISS e TBI. E aqui eu trago fatos para a gente terminar e sim dar a minha impressão e o que é que eu acho sobre isso. Manda um abraço aí pro pessoal de antemão. Ô Pedro, rapidinho então. Primeiro, muito obrigado, tá, pela participação, tá? Realmente tem muito assunto. Provavelmente, tá, quando a gente tiver alguma notícia de fato já positiva, alguma novidade, vamos fazer outra live e você vai participar aqui com a gente para você já nos atualizar com tudo isso, tá? Tá certo, convidado. Tá? Será um prazer, será um prazer. A gente está atento porque todos os nossos clientes serão afetados aí com eventuais medidas. Medidas boas, medidas às vezes não tão boas, mas serão afetados. Por fim, só queria dizer uma coisa. Existe também a hipótese de transação por proposta. Pode vir também um edital de transação mais generoso, que não vinha ocorrendo na prática. Mas com isso, acho que a gente pode encerrar bem e fechar esse ciclo do que é que a gente precisa fazer e o que é que a gente vem fazendo para reestruturar as empresas. Foco no caixa. Não, veja, não pagar tributo não é uma opção, mas pagar menos tributo ou pagar o tributo correto é uma opção muito boa. Você deixar de pagar tributo equivocadamente. E se você faz isso, você já tem certeza, assim, você pode estar tendo uma diferença concorrencial quando você compara com os demais. Exatamente. E assumir risco às vezes faz parte dessa, vamos dizer assim, do risco do empresário. Assim, assumir risco nesse período de pandemia é mais normal, é mais comum e a gente vem observando isso na prática. Forte abraço, meu amigo. Agradeço de antemão ao seu convite, agradeço a todo mundo que está presente. Perdão se eu não mandei um abraço para todo mundo. Agradeço a Delma aí, foi maravilhoso mesmo. Você acompanhar todo mundo aqui, tá? É verdade, é verdade. E assim, a MGN agradece muito aí, tá? A sua participação. Pessoal, acredito que foi ótimo, tá? Eu estou muito, muito feliz aí com essa live, a gente vai ter outra, viu? Então, até quinta-feira, até amanhã, já tem uma live falando sobre controladoria. Quinta, a gente vai falar um abraço, sobre meu amigo. inteligência emocional. Pessoal, tchau, sucesso para vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau.